Olá, bem-vindo ao Project Manager Global Congress. É um grande prazer estar aqui junto com vocês para trocar uma experiência sobre um tema tão relevante na área do gerenciamento de projetos. Esperamos aqui esclarecer alguns pontos importantes, que é uma novidade dentro dessa disciplina em gerenciamento de projetos, que busca realmente resolver diversos dos nossos problemas. Vamos estar falando sobre governança de projetos, programas e portfólio para a melhoria dos resultados. É um ponto de vista bastante importante para as organizações para poderem evoluir nas suas maturidades em gerenciamento de projetos, exatamente para buscar melhores resultados com todo o seu desenvolvimento ao longo aí das melhores práticas em gerenciamento de projetos. Deixa eu falar um pouquinho de mim. Minha formação, eu sou engenheiro mecânico, mas trabalhei sempre em projetos em toda a minha vida profissional já bastante extensa. Trabalhando em projetos de engenharia, projetos de TI e projetos organizacionais, principalmente no foco em melhoria de processos. Já fui presidente do PMI Rio de Janeiro, fundador e presidente, realmente compartilhando essas melhores práticas. E já há algum tempo trabalho na área de governança corporativa, onde eu sou gerente responsável por toda a governança corporativa do Grupo América Móvel Brasil, que envolve as marcas Embratel, Claro e NET. É de grande responsabilidade organizar e ajudar a empresa a fazer um trabalho muito grande de integração e de evolução. E é uma empresa de tecnologia, onde projetos é a natureza da sua empresa. Então, a governança de projetos é um ponto-chave para o sucesso da organização, que vem conseguindo bons resultados ao longo dos últimos 10 anos. Importante aí destacar. Dentro desse trabalho, eu tenho buscado, então, desenvolver, junto com o mercado, formas de poder ampliar conceitos da governança de projetos. Através, então, da liderança do Comitê Brasileiro da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, na área de gerenciamento de projetos, programas e portfólio, participação do desenvolvimento das normas da ISO, International Standard Organization, normas internacionais na área de gerenciamento de projetos, e também nas iniciativas do Project Management Institute, onde eu fui revisor do lançamento recente da guia em gerenciamento de projetos, programas e portfólio, dando guias de melhores práticas de governança para esse tema. Então, é um tema que eu busco realmente estudar, pesquisar e desenvolver e praticar na organização, buscando efetivamente os melhores resultados. Tentar identificar os grandes problemas e buscar as soluções através de uma estrutura bem montada na organização para desenvolver seus melhores resultados. Bem, falando de governança, na verdade, o que nós queremos? Queremos atingir objetivos. Por que os objetivos, em muitas das organizações, não são atingidos? Ou são atingidos parcialmente? O que está faltando nas organizações? Podemos destacar alguns elementos. Vocês podem se perguntar, o que será que está faltando? Então, insuficiência de recursos é um caso comum? Sim, é um caso comum. Os recursos nem sempre estão devidamente dimensionados ou alocados no momento certo que a gente precisa ao desenvolver nossos projetos. Papéis e responsabilidades estão claramente bem definidos em toda a organização, onde todo mundo sabe o que fazer? Nem sempre. Isso também gera bastantes conflitos, ineficiências e resultados inadequados. Falta coordenação entre as partes? Isso infelizmente é comum. Muitas vezes as pessoas não sabem claramente o que precisam fazer, nem o momento certo de fazer. As expectativas estão completamente aliadas com a realidade do projeto? Muitas das vezes não. Aliás, hoje em dia, as ansiedades de resultados muito rápidos tem provocado muito desalinhamento, nas expectativas que a gente precisa alinhar. E comunicação, será que a comunicação é completamente bem feita nas organizações? Temos grandes tecnologias de comunicações. Hoje a informação chega muito rápido em qualquer lugar e a qualquer pessoa. Mas, infelizmente, não é a realidade que a comunicação é feita de maneira estruturada e bem coordenada, onde todos sabem que precisam ter e quando, de maneira clara. Então, é um conjunto de situações, e temos diversas outras, que mostram que a organização precisa evoluir. Não adianta a gente olhar o projeto simplesmente de uma forma isolada e achar que ele sozinho vai conseguir construir, mesmo que a gente aplique as melhores práticas nele,
porque a organização como um todo ela influencia de maneira positiva ou negativa o desenvolvimento dos projetos. Então é preciso que a gente consiga responder claramente se estamos fazendo os projetos corretos, se estamos fazendo o projeto da maneira correta e se estamos atingindo os objetivos a quais esse conjunto de projetos que estão na nossa lista, do nosso portfólio, realmente estão buscando os melhores resultados da organização. Esse é o nosso objetivo e como é que nós podemos resolver. E aí sim a gente entra com o conceito de governança de projetos, programas e portfólio, ou seja, que conceito de governança a gente quer trazer? A gente quer trazer como é que a empresa deve se organizar em todos os sentidos para conseguir atingir seus objetivos estratégicos, chegando até ao nível de obtenção dos melhores resultados nas práticas de projetos. Então, a partir do nosso planejamento estratégico, a gente quer definir uma estratégia clara, definir os planos de ações que são as derivações de seus projetos e os projetos serem bem feitos e bem coordenados. Tá? Isso no ambiente dinâmico torna bastante complexos esse alinhamento completo da estratégia com as ações em todas as áreas. Uma organização, mesmo pequena, ela já tem um conjunto razoável de projetos para serem integrando e trabalhando conjuntamente, principalmente quando nós buscamos os melhores resultados através de programas. Uma organização maior torna isso mais difícil e mais complexo. É preciso que todo mundo saiba claramente o que precisa fazer, como fazer e quando fazer. Ou seja, são perguntas que nós devemos fazer constantemente para garantir que realmente nós conseguimos obter os melhores resultados no desenvolvimento dos projetos na organização. Então, a organização ela começa definindo sua grande estratégia, com missão, visão, princípios e valores. Essa é a base da definição estratégica de qualquer organização. Isso vai permitir ela enxergar onde que ela quer, quais são os objetivos finais, qual a geração de valor que ela vai dar. E com isso, monta-se as suas práticas de gestão. Onde é que está a prática de gestão da organização? E não adianta a gente considerar a prática de gestão fazer bem os projetos, se o resto da gestão da empresa não está bem alinhado também. O bom gerenciamento de projetos, ele também é uma consequência do bom gerenciamento de toda a organização. A gestão de tudo tem que ser bem feito. Isso significa que eu tenho que ter bons planejamentos, bons controles, bons processos e, com isso, responsabilidade e um direito decisório muito bem definido. Um dos pontos mais importantes é a tomada de decisão. Ela tem que ser feita de uma maneira bem estruturada, em que a questão dos insights, dos feelings, das percepções, das expectativas, elas sejam associadas a dados e fatos bem estruturados que possam alinhar as decisões da empresa de maneira que ela consiga obter os melhores resultados. Começamos, então, algumas definições importantes para entendermos como é que a governança de projetos ela precisa ser estruturada dentro da organização e ter os melhores resultados. Primeiro conceito importante, o que é governança organizacional? Muitos de vocês já ouviram falar de governança corporativa. Na verdade, o conceito é similar. A governança organizacional é que ela utiliza uma visão mais abrangente. Quando a gente fala de governança corporativa, está muito associado a empresas de fins lucrativos, de onde veio a origem realmente desse termo. A governança organizacional ela já é mais abrangente, serve tanto para empresas de fins lucrativos como outras organizações que não têm fins necessariamente lucrativos, mas querem trazer um benefício para a sociedade. Então, o que é a governança organizacional? É um sistema pela qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo o relacionamento entre as partes interessadas. Significa como a organização se estabelece e define sua forma de operar, sua forma de executar suas atividades de maneira estruturada e bem monitorada e bem orientada, de maneira que todos os envolvidos saibam exatamente o que tem que fazer. E com isso a gente pode dizer que tem uma governança organizacional. Nenhuma organização pode se desenvolver bem se ela não tiver formalmente uma estrutura que defina claramente sua governança organizacional. Essa governança sempre existirá, mas pode ser muitas das vezes implícita, o que não fica claro para todos. Ela precisa ser efetivamente desenhada, formalizada e torná-la explícita, ou seja, que as pessoas executem o que está dito que é para executar e que isso fica claro para todos. E aí, com isso, a organização vai ganhando maturidade e vai se desenvolvendo suas melhores práticas.
Quais são os objetivos básicos da governança organizacional? É preservar e aumentar o valor da organização, ou seja, que ela realmente seja percebida como uma organização que dê seus resultados, seja lucrativo ou não, mas que ela realmente consiga atingir os seus resultados e a percepção de valor percebida por todos os envolvidos. Promover maior transparência significa a governança tem que definir claramente que os papéis sejam claros e que a tomada de decisão também seja clara e totalmente transparente para que todos saibam como as coisas acontecem e como elas devem chegar até o fim. E melhorar os padrões de governança significa que a gente está no processo contínuo de melhoria dos processos da organização, das suas regras, das suas políticas, de maneira que a governança como um todo ela esteja sempre evoluindo e sendo aprimorada. Novamente, alguns princípios fundamentais para a governança organizacional. O primeiro deles é a transparência, ou seja, tudo que é tomado de decisão, tudo que é feito na organização, ele é visto por todos os principais participantes que estejam envolvidos nesta organização. É preciso ter uma equidade, ou seja, todas as partes interessadas elas têm um nível de tratamento equivalente, de maneira que não haja o respeito da participação de todos, o envolvimento de todos no processo. O terceiro grande princípio é a prestação de contas, ou seja, tudo que é feito tem que ser prestado contas, tá? Seja certo ou seja errado, tem que ser apresentado o resultado de uma maneira que as responsabilidades fiquem claras de quem está fazendo o quê, e se errou, assumir seus erros, se acertou, também identificar os méritos de quem acertou, de maneira que tudo que é feito, obviamente, paga-se a conta adequada, ou seja, mostra-se exatamente quem fez o quê. E, finalmente, uma responsabilidade social. A organização ela não está isolada da sua comunidade, do seu contexto. Ela tem que ter uma visão mais holística, mais abrangente, de maneira que todas as suas ações elas tragam benefício não só para si, mas também tragam para a sociedade a qual ela está envolvida. Isso permite que uma sociedade toda cresça e, com isso, a própria organização vai crescendo. Desenvolver bem os nossos fornecedores para que eles cresçam com a gente e possam desenvolver. Trabalhar bem os clientes para que os clientes também consigam desenvolver mais. E trabalhar a sociedade ao entorno, de maneira que ela também possa prover como cliente ou como provedora de serviços, provedora de mão de obra, etc., de maneira que a comunidade toda cresça e a sociedade, então, se beneficie e a organização, com isso, também cresça junto com o crescimento da sociedade. Alguns componentes importantes na maioria das organizações, nós temos, obviamente, uma estrutura organizacional que vai comandar, muitas das vezes definindo através de um presidente, diretores e suas equipes. Tá? Nós vamos ter, obviamente, acionistas, se for uma sociedade de acionistas, ou teremos um dono, alguém que esteja realmente responsável maior pela organização, e podemos ter algumas entidades de complemento que ajudam no processo, principalmente de controle. Tá? Auditorias internas para avaliar seus processos internos, auditoria externa, uma visão mais independente dos processos da organização, um conselho de administração, tá? O mais independente possível, de maneira que ele oriente as ações e as decisões do grupo diretivo da empresa, um conselho fiscal, quando a empresa tiver fins lucrativos e tiver que apresentar demonstrações financeiras, esse conselho tem uma função bastante consultiva, orientando a organização, também deve ter um nível de independência, e um comitê de auditoria que avalia os resultados também da organização, ver se ela está, no nível geral, está praticando os controles e suas visões de gestão mais adequadas possíveis. Essa estrutura organizacional com presidente, diretores e funcionários, a gente coloca como os elementos essenciais na gestão da governança da empresa. Os outros componentes, eles são complementares. E óbvio que podem ter elementos externos também atuando, tá, mais ou menos fortemente na nossa organização. Então, existe governo, mercado, clientes, bolsa, se for empresa de mercado, fornecedores, investidores, concorrentes, a própria sociedade. Então, todo esse ambiente aí forma os componentes da governança organizacional e a gente tem que ter papéis e responsabilidades para cada um desses e como a organização vai atuar em cada um desses componentes. Tá? A governança ela começa pela definição da filosofia e estratégia da empresa, baseada em seus princípios e valores. Tá? É identificado a sua apetite ou tolerância a risco, o quanto ela é mais
criativa, inovadora, buscando estar sempre na frente, ou quando ela busca ser mais conservadora e fazendo ações mais rotineiras. Então, cada empresa tem seu perfil, sua característica, isso precisa ser conhecido e bem definido, e com isso a organização deve trabalhar seus processos internos, identificando, medindo, avaliando, respondendo, comunicando, monitorando, identificando, processo contínuo de melhoria, tá? Em que a gente vai estar estabelecido políticas, a estrutura organizacional, a modelagem dos processos, os sistemas que vão suportar a execução desses processos, a estrutura de dados e informações, seus procedimentos, e com isso, tudo isso baseado numa cultura organizacional que deve ser bastante considerada. Muitas das vezes temos necessidade de ajustar a cultura organizacional ao que a filosofia, a estratégia da empresa pede, mas não podemos esquecer que isso é um processo que deve ser construído, que a organização sempre vai criar sua própria cultura. Então a gente precisa fazer esses ajustes através de trabalhos bem adequados. Da estratégia aos resultados, a melhor forma de chegar lá é através de um portfólio que temos projetos e programas totalmente integrados de maneira a conseguir os melhores resultados. Tá? Então, com apoio eventualmente de um PMO, tá? Aqui a gente está representando uma literatura que trata um pouco os perfis e uma visão bastante interessante de como é que os PMOs devem atuar nas organizações. Tá? A gente consegue aplicar as melhores práticas. Mas um PMO sozinho não consegue resolver os problemas. É preciso que na organização esteja claramente definida uma governança dos portfólios, projetos e programas. Isso de uma maneira integrada, tá? Em que toda a organização está enxergando as responsabilidades e como a governança de cada um desses elementos funciona para conseguir obter os melhores resultados. Senão a gente não chega lá. A gente pode até escolher bem o projeto, mas na execução está faltando algo que não foi considerado. Tá? Ou a gente tem uma boa metodologia para tocar um projeto, mas em contrapartida a gestão de portfólio não está equilibrada. Então qualquer elemento desse que estiver falhando, ele pode comprometer o resultado final. Esse resultado é uma combinação desses vários elementos, tá? E com a ajuda de um PMO ele pode conseguir seus resultados. Mas é importante que a gente defina claramente a governança de portfólio, projetos e programas. Alguns princípios fundamentais para a governança de projetos, programas e portfólio. Primeiro princípio é do alinhamento estratégico. Não tem projeto que vai atingir os melhores resultados da organização se não estiver alinhado com a estratégia da empresa. Então esse é um princípio fundamental. Segundo princípio importante, um projeto que não tem um bom patrocínio dentro da organização, tá? Ele é um projeto que não vai ganhar prioridade, não vai ganhar a relevância necessária para obter resultado. E possivelmente um projeto que não tem patrocínio, porque também não deve estar alinhado com a estratégia. Então, um projeto sem patrocínio também não deveria nem começar. Tá? Ele é um princípio fundamental dentro desse modelo de governança que a gente considera como ideal para as organizações. O princípio da eficiência e da eficácia. Todo trabalho que deve ser feito deve buscar sempre se fazer o melhor no menor tempo, ou seja, fazer o que precisa ser feito no melhor tempo, no menor custo, tá? Para garantir eficiência e eficácia. Tá? Um projeto que não garante eficiência e eficácia, ele de alguma maneira está desperdiçando, tá? O que a empresa pode dar de melhor e, obviamente, não atingindo seus melhores resultados. Quarto princípio da transparência, ética e sustentabilidade. Esses são temas bastante relevantes nos dias de hoje, várias situações que estão sendo noticiadas todos os dias, que é a importância que nós temos. Nós temos que fazer um trabalho em que a governança da empresa seja baseada na ética, ou seja, significa que vamos buscar o bem para todos, tá? Baseada na transparência, tá? Todos têm acesso às informações que precisam ter, tá? Da maneira adequada, tá? E na sustentabilidade, ou seja, os projetos vão estar gerando resultados que são sustentáveis, que possam ser aprimorados no futuro e trazendo os benefícios para a organização. Isso no termo moderno de sustentabilidade, que vai indicar o valor econômico, está trazendo benefício econômico, está trazendo benefício social e está trazendo benefício ao meio ambiente. São três elementos que vão nos garantir efetivamente a sustentabilidade das organizações, e o projeto e a governança do projeto de portfólio deve considerar esses elementos. O quarto princípio, prestação de contas. Tudo que é feito no projeto, no programa, no portfólio, tem que ser prestado conta do que foi feito, de maneira positiva ou negativa, para ficar claro as responsabilidades.
Papéis e responsabilidades, princípio também fundamental para todos saberem o que precisam fazer, quem faz o quê, tá? Isso é extremamente importante. Isso tem que estar muito bem claro e muito bem definido, tá? Ao longo do conceito geral de governança da organização. Geração de valor, tá? O projeto tem que gerar valor para o seu patrocinador, para o seu cliente do projeto, ele está tendo que gerar valor para a sua organização. Então, a governança tem que buscar isso, através de mecanismos que possam ajudar, uma análise de um business case, tá, monitoramento desses resultados do projeto, várias formas, mas a governança tem que estabelecer que o resultado final tem que estar gerando valor para a organização. E, finalmente, melhores práticas de gestão de projetos, programas e portfólio. Ou seja, a organização tem que, obviamente, buscar metodologias adequadas à sua estrutura, à sua cultura, tá? Tem que buscar a forma melhor e estar se atualizando constantemente, melhorando constantemente seus processos para a gestão e execução dos seus projetos, programas e portfólio. Então, na estrutura, a governança organizacional vai estar olhando uma visão executiva, e a gente vai estar definindo toda a estratégia, valores, visão, missão, definindo as tolerâncias a riscos, conhecendo as partes interessadas, monitorando e acompanhando eventualmente fraudes, tá? E aí estabelecendo os processos da organização. Com os processos da organização, através da gestão sênior, vai estar liderando então esses processos, tá? Que vão estar trabalhando com a governança de projetos, programas e portfólio, tá? Muitas vezes estando compliance, atendendo a questões regulatórias e legais, tá? E buscando então as melhores práticas. E com isso, utilizando a nível de gestão de programas e projetos, utilizando os mecanismos e componentes que possam estar nos ajudando. É um PMO estratégico, é um PMO local, é o modelo de seleção de portfólio, modelo de seleção de programas, é o patrocinador, são os projetos selecionados. E, obviamente, não podemos esquecer que temos que desenvolver constantemente as competências. Todo esse modelo de governança, ele não funcionar adequadamente se nós não tivermos os profissionais mais competentes, com os perfis e conhecimentos adequados para as nossas necessidades. Então, esse é um elemento extremamente importante no desenvolvimento da governança, também considerar a questão da capacitação de desenvolvimento das competências, principalmente dos líderes de projetos que vão estar executando e gerenciando os principais desafios da organização. Tá? Estruturas que a gente deve estar considerando, olhando em 3 dimensões, a estratégica, a tática e a operacional. A nível de dimensão estratégica, a gente vai olhar a governança organizacional como um todo, suas políticas organizacionais, sua cultura organizacional. Tá? E daí, trazendo para o mundo dos projetos, a sua governança de projetos e programas, a sua visão de como tratar o portfólio e a cultura relacionada especificamente a projetos. Na dimensão tática, a estrutura organizacional, como vamos tratar e resolver os problemas da organização, tá? E como vamos tratar em relação a projetos, seus sistemas e organização dos projetos. Tá? Não a visão de ações, vendo a parte de programas, e vamos também ver como é que a organização trata os problemas e questões. E aí, em termos de projetos, metodologia de gerenciamento de projetos. Na dimensão operacional, são os processos, e como está definido os processos organizacionais, em particular os processos na área de gerenciamento de projetos, programas e portfólio, tratando seus projetos e principalmente olhando a liderança da empresa e da organização como um todo, mas principalmente a liderança em projetos, como é que elas efetivamente vão tratar. Com essas estruturas e as ações e com o comportamento, a gente vai desenvolver a organização nas melhores práticas de governança de projetos, programas e portfólio, buscando efetivamente melhores resultados. Nós vamos ter elementos fundamentais, que é o corpo diretivo, diretoria, comitês e conselhos que vão liderar esses processos de maneira estruturada, claramente com papéis e responsabilidades estabelecidos e formalizados, e alguns domínios e funções que nós devemos trazer para a montagem dessa governança dentro da organização. Nesses domínios vamos estar trazendo alguns princípios, que é o alinhamento estratégico, vamos nos preocupar com a questão de riscos no conjunto do portfólio, programas e projetos, focar em desempenho, tratar da comunicação, da estrutura normativa, monitorar e controlar e garantir a integração, principalmente que a forma que a tomada de decisão ela seja o mais objetiva possível. Esses são alguns dos elementos importantes na montagem de uma governança de projetos, programas e portfólio.
Para tangibilizar toda essa estrutura, a gente tem que montar um modelo normativo dentro da organização. Esse modelo vai começar por uma visão da política, onde vai definir todas as políticas estratégicas da organização, como ela deve estar estruturada em relação à governança, em relação ao desenvolvimento de seus projetos, programas de portfólio, depois derivada em objetivos e normas. Essas normas, então, vão definir claramente o sistema de gestão. A política é uma visão mais geral que dá o porquê fazer. Nas normas, vamos dizer o que precisa ser feito. Depois vamos ao nível de procedimentos e processos que definem o como deve ser feito. Tá? Com isso, a gente tem um conjunto, um arcabouço fundamental que vai tangibilizar a organização, como é que ela deve operar para poder praticar o melhor da governança de projetos, programas e portfólio. Tá? E nenhum processo funciona adequadamente sem que possa ser medido. E para ser medido, temos que estabelecer registros e controles de maneira que a gente evidencie a sua execução e possa criar um conjunto contínuo de melhoria, tá? Na medida que a gente vai medindo, avaliando e retroalimentando o processo para melhorar a nossa gestão e a evolução da organização. Uma estrutura normativa a nível de mercado geral, tá? Existe uma visão da ISO, em que no Brasil é representado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que tem esse arcabouço desenvolvido. Do ponto de vista de organização, está se trabalhando na norma ISO 21505, que é a governança do projetos, programas e portfólio. E já está publicada a norma ISO 21504, que é a gestão de portfólio propriamente dito. Esse focando a organização. No foco da integração, temos uma 21503 que ainda está em fase de desenvolvimento, que é a gestão de programas, e a 21500 que já está publicada e está agora iniciando fase de revisão. Tá? E tem a norma de auditoria de projetos, essa feita aqui internamente na Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a NBR 16277, que foca as práticas de auditoria especificamente na área de projetos. E algumas normas e recomendações de referência estão sendo desenvolvidas a nível da ISO, que é uma de competência, outra de gestão de configuração, uma de valor agregado, como método de monitoramento de projetos, uma de WBS, estrutura analítica, tá? E uma que nós desenvolvemos também aqui na BNT, que é gerenciamento de riscos em projetos, que é a NBR 16337. Tá? Na literatura fala um pouco aí um pouco dessas normas, principalmente com foco da ISO 21500. Tá? Então, a ISO 21500, que é a precursora de todas as normas da ISO, ligadas ao gerenciamento de projetos, programas de portfólio, ela montou mais ou menos esse arcabouço em que define o nível de abrangência, olhando as ações e processos de cada uma das atividades do projeto, tá? Mas interagindo com a organização executora e a organização como um todo na gestão de programas e portfólio. Tá? Esse contexto faz com que o projeto tenha um business case, esteja com alinhamento com a estratégia, que traga um resultado para a organização e para seus objetivos, de maneira que melhore as operações como um todo e dê resultado nesse ciclo contínuo. O PMI, como outra entidade importante em desenvolver práticas de gerenciamento de projetos, desenvolveu recentemente um guia de governança. Então, o Governance of Portfolio Programs and Projects, esse guia prático está bastante abrangente, bastante extenso. Ele buscou trazer uma orientação para as organizações, de maneira a aplicar e desenvolver a sua governança. Todos os conceitos que nós vimos aqui, esse guia também contempla, e ele traz de uma forma bem estruturada, bem interessante, para o desenvolvimento da governança de projetos, programas e portfólio. Eu tive o prazer de participar como um dos revisores desse guia, que realmente foi um trabalho bastante intenso, de um grupo com bastante experiência nesse tema, e acredito que seja um guia interessante. Ele, no momento, inclusive, ele está livre para quem for no site do PMI, www.pmi.org, poderá baixar esse guia gratuitamente. Pelo menos por enquanto ele continua livre, daqui a pouco ele estará sendo comercializado como outros padrões do PMI, e os membros do PMI terão acesso gratuito. Como implantar a governança de projetos, programas e portfólio?
não é muito diferente de implantar qualquer metodologia na organização. Tá? Tem algumas etapas importantes. Primeiro, é uma mudança da organização, uma mudança da cultura que vai atingir todos os níveis da organização, inclusive os níveis mais altos. Por isso, se não tiver um claro apoio da alta administração, nem vale o esforço de iniciar essa iniciativa, porque não haverá resultado. É preciso que a alta administração acredite que seja esse o caminho para realmente a empresa melhorar o seu modelo de gestão, principalmente no que diz respeito a projetos, programas e portfólio. Tá? Então, a primeira etapa, conseguir esse apoio da alta administração. Depois, realizar um diagnóstico da empresa. Através desses modelos de referência que a gente já vê no mercado, esses guias, normas existentes, a gente conseguir fazer um diagnóstico para ver como a empresa, a organização está naquele momento, em relação ao que deveria estar sendo adotado. A partir desse diagnóstico, temos as lacunas que precisamos atuar. Então, com isso, temos material para preparar o plano do projeto, que é o projeto de adequação da governança da empresa, da organização, realmente para atingir o modelo desejado pela alta administração. Com isso, desenha-se o modelo, adequa o sistema de gestão ao modelo, sistemas aqui práticas, não necessariamente software, mas softwares e práticas. Executamos um piloto num grupo menor para a gente poder monitorar e ver o que a gente precisa ajustar, capacitar as equipes, gerenciar então a mudança da organização, fazer com que ela realmente se transforme, porque a implantação de uma governança é uma mudança cultural, é uma mudança de processo, é uma mudança de papéis e responsabilidades. Isso, obviamente, haverá resistências, haverá pontos favoráveis, pontos desfavoráveis que precisam ser vencidos nesse processo de mudança. Tá? E para esse processo realmente ser monitorado e poder evoluir, é preciso também criar a prática da auditoria periódica. E o foco da auditoria não é necessariamente uma auditoria para certificar os processos, mas uma auditoria que possa avaliar e ver o que não está funcionando bem, para retroalimentar e poder criar as melhorias contínuas. Com isso, avalia esses resultados e volta-se a definir um novo plano, e esse é um ciclo que deve ser contínuo de melhoria, em que os métodos e processos adotados, as regras adotadas e políticas definidas, elas vão se adequando ao longo do tempo. O mundo está mudando, as organizações também devem evoluir para se manter dentro do negócio e dentro da sua realidade. Com isso, é preciso que elas também estejam constantemente se aprimorando e tentando fazer o melhor, tá? Sempre olhando os princípios fundamentais que regem a governança de projetos, programas e portfólio. Alguns exemplos práticos importantes. No nosso Grupo América Móvel, a gente construiu uma governança de projetos, programas e portfólio, tá? Em que é todo baseado na definição clara da estratégia. Tá? Dessa estratégia, então, definido então, um portfólio de projetos. Portfólio de projetos, então, entra com a gestão de projetos, com monitoramento constante através de um PMO corporativo. Tá? Então, os papéis e responsabilidades são formalizados, documentados e praticados em toda a organização. Um outro exemplo, a Algar Telecom, também uma empresa que tem focado bastante nesse tema de governança, então definindo então, sua estratégia, os seus orçamentos e um alinhamento da seleção dos seus projetos e o monitoramento deles, também buscando aí, obtendo seus melhores resultados. E um terceiro exemplo, da AES Brasil, também buscam que a governança para garantir que os investimentos sejam adequados. Então, o modelo da AES estabeleceu os portais, tá, em cada componente do desenvolvimento da sua metodologia, tá, que seus responsáveis, seus critérios, seus modelos de trabalho são bem definidos e praticados durante toda a organização, também buscando melhorar os seus resultados, melhorar o desenvolvimento dos seus projetos. Bem, esses aqui são os meus contatos. Tá? Quem gostar de fazer perguntas, estou à disposição. Tá? E será um grande prazer de poder discutir com vocês, tá? Práticas de governança de projetos, programas e portfólio. Tá? Com certeza, posso garantir que os resultados para a organização são bastante relevantes, por experiência própria, pelo que eu tenho discutido e visto no mercado. Tá? Esse acho que acredito ser um dos principais elementos para a organização.
e até bem pouco tempo a gente não tinha nenhuma literatura sobre esse tema, tá? Muito se falava da importância, mas criasse um modelo realmente prático que possa ser visto e aplicado, isso é novidade muito recente. Na verdade, estamos construindo esses elementos, essas referências, para que realmente as organizações possam trabalhar melhor seus projetos, seus programas e gerenciar o portfólio de maneira a atingir os objetivos. Ou seja, que a estratégia realmente esteja atingida através de projetos, que seus projetos alavanquem e deem sustentabilidade a toda a organização. A todos, muito obrigado e até a próxima.